Bom, agora os destaques finais do nosso Jornal da Manhã, começando com o professor Marco Antônio Villa. O seu destaque, professor. Eu queria lembrar uma questão fundamental no país, que é a defesa das liberdades democráticas. A defesa das liberdades democráticas, uma conquista histórica, passa necessariamente pela liberdade de manifestação, organização, opinião e pela liberdade de imprensa. E o microfone da Jovem Pan tem se mostrado historicamente um instrumento dessa liberdade. E isso é muito importante, para que você, não é só para quem fala, mas principalmente para quem ouve, reflete e pensa o que aquilo é correto ou não e o aquilo serve para a sua vida, né? Num país que a gente vive, e a liberdade de imprensa é também um instrumento da educação cívica, da educação política do cidadão brasileiro. Eu estou fazendo essa breve introdução porque o senhor Jair Bolsonaro, então pré-candidato, entrou com uma queixa-crime contra mim de uma intervenção que eu fiz aqui na Jovem Pan sobre declarações dele a respeito de momentos autoritários da história brasileira. E houve um episódio no Carnaval aqui em São Paulo, vocês devem se recordar, que havia um bloco que queria sair no Carnaval de São Paulo chamado Porão do DOPS, né? Esse bloco foi proibido, eu vou ler aqui depois rapidamente a passagem, foi proibido porque era um verdadeiro absurdo tal. Vou só lembrar, foi um episódio que o que era o Porão do DOPS? O Departamento de Ordem Política e Social, local de tortura, de assassinato de vários brasileiros e brasileiras. Não se combate qualquer forma de rompimento da ordem, por exemplo, através de tortura. Se combate com a lei severa, firme, né? É assim que as democracias combateram momentos difíceis. Por exemplo, a Itália, em certo momento da sua história, nos anos 70 e meados dos anos 80, quando enfrentou, entre outros grupos, o Brigadas Vermelhas. Assim como ocorreu com a Espanha, com o Grapo e o ETA, né? Em situações diferentes, tá? O ETA, o Pátria Básica e Liberdade e tal. No caso brasileiro, muita gente, sem ter inclusive qualquer vinculação com os grupos chamados terroristas ou de luta armada, a denominação fica a seu bel prazer, de quem quiser ler a história como bem deseja, foram presos, né? Foram sem ordem, sem inquérito, foram torturados, foram assassinados. Então, portanto, falar em Porão do DOPS era fazer uma brincadeira com a tragédia da história brasileira, que foi maior, a tragédia maior foi ainda da ditadura do Estado Novo, que inclusive é apagada da história, a repressão, especialmente, o Estado Novo começa na prática em 1935 e tal. Então esses momentos de repressão, de violência, têm de ser questionados, analisados, e não pode ser motivo de brincadeira, em hipótese nenhuma tal. E o juiz, eu fiz o comentário sobre isso, dizendo que isso tinha vinculação com o voto feito pelo deputado, quando no impeachment de Dilma Rousseff, que ele fez referência ao conhecido torturador, que é seu livro de cabeceira, como ele disse há dias atrás, o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra tal. Então, o juiz Ulisses Augusto Pascolati Júnior, do Juizado Especial Criminal de São Paulo, rejeitou queixa-crime proposta hoje pelo candidato à presidência da República contra, diz a expressão, tô lendo a notícia do site J, tá? Contra o historiador Marco Antônio Villa. Tem um número aqui de todo o número do processo tal. E aí ele faz todo o histórico do processo, né? Tudo do que eu falei, tem inclusive o vídeo aqui da minha fala durante o Jornal da Manhã. O seu advogado, o advogado do senhor Bolsonaro foi Gustavo Bebiano Rocha, entrou com a argumentação, porém, e aí eu faço questão de citar o site J textualmente, o juiz Pascolati Júnior, contudo, entendeu que a queixa-crime deve ser rejeitada de plano porque, abre aspas, aí são expressões do juiz, não há indícios suficientes de autoria a ensejar o recebimento da inicial dos supostos crimes descritos na queixa. Fecha aspas. Continua o site. A inicial argumenta o julgador quando se trata de uma ação penal pública ou privada, abre aspas. Deve vir acompanhada de provas mínimas que tragam ao juízo os indícios necessários ao seu recebimento. Fecha aspas. Continua o site. E no caso, abre aspas, a ação não vem instruída com qualquer documento que demonstre, ao menos de forma indiciária, a ocorrência do crime contra a honra. Fecha aspas. A defesa do Bolsonaro fala uma série de coisas, etc. tal, e conclui o magistrado. Não há nos autos qualquer versão que pudesse dar suporte à ação penal, bem como não há versão do querelado ou de testemunhas isentas.
Em outras palavras, não há uma investigação prévia mínima que fosse para justificar a instauração da lide penal. Fecha aspas. Expressão, isso é o magistrado falando. Agora vem o site e, concluindo, como uma ação penal sem que haja mínimos elementos de autoria e materialidade é temerária, o magistrado decidiu rejeitar liminarmente a queixa do presidencial. Concluo eu. Por que isso é importante? Significa liberdade. E liberdade também é responsabilidade, né? E lembro também, por fim, que 15 adeptos desse candidato, quando era pré-candidato, também entraram com uma queixa semelhante, que também, posso um outro dia até citar, foi rejeitada liminarmente pelo juiz. Usaram um rábulo aí para apresentar em nome de 15 adeptos desse senhor. A questão que se coloca é que nós vivemos num país democrático. Nós temos leis, constituição, aqui é democracia. E tem muita gente que é autoritária e quer calar a boca daqueles que colocam o dedo na ferida. A minha e certamente da Jovem Pan não calarão.